maior média de público do que todos os times da Série B do Brasileiro, mesmo estando fora de todas as divisões nacionais e fora, inclusive da primeira divisão estadual, é a torcida do Paraná Clube está dando show na segunda divisão paranaense. O Paraná tem a melhor média de público da segunda divisão da história até da segunda divisão do Paranaense e é recorde absoluto, com médias inclusive bem superiores a alguns times da Série A do Brasileiro, clubes até do G12, tidos como gigantes nacionais. Eu vou te trazer números agora do show da torcida paranista durante a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Paraná, que conseguiu a sua classificação para o mata-mata e agora está decidindo o acesso para voltar para a primeira divisão paranaense. No fim da primeira fase do Campeonato Paranaense da divisão de acesso da segunda divisão, o Paraná aplicou 6-2 sobre a equipe do Grêmio Maringá e, mais que isso, conseguiu sua classificação para o mata-mata e também alcançou a sua meta ali em termos de torcida. Mais de 100 mil torcedores somando as suas 5 partidas como mandante na primeira fase do Campeonato Paranaense da segunda divisão. A Vila Capanema tem uma capacidade ali inferior a 20 mil torcedores, não teria como fazer isso jogando apenas lá, mas a equipe jogou um jogo no estádio do Atlético, na Arena da Baixada, jogou também um jogo no estádio do Curitiba, no Couto Pereira, e com isso atingiu mais de 100 mil torcedores, um fato histórico não só para a segunda divisão paranaense, não só para o futebol paranaense por si só, mas como para todo o futebol nacional. Os números são tão impressionantes que chegam a superar médias de públicos de alguns dos gigantes do futebol brasileiro. Se a gente pegar a Série A até essa rodada que teve no meio de semana, por exemplo, a gente tem clubes tradicionais como o Vasco da Gama, com a média de público dentro da Série A inferior à média do Paraná na segunda divisão do Campeonato Paranaense. O Paraná teve média de 20.259 torcedores por partida na segunda divisão paranaense. Só em sua primeira fase, o Vasco, por exemplo, na Série A, tem média de 19.339 torcedores. Números que superam também equipes como o Grêmio, que tem média de 17.398 torcedores, a equipe do Fortaleza, com média de 16.651 torcedores por partida na Série A 2024, supera também outro gigante como o Botafogo, com média de 16.114 torcedores, Criciúma, que tem uma média ali acima de 13 mil, Goianiense, Red Bull Bragantino, Juventude e o Cuiabá. São números impressionantes para uma equipe de segunda divisão estadual, mas um gigante, uma das principais forças do futebol paranaense, que tem tudo para voltar para a elite e voltar a escrever a sua história. O menor público do Paraná nessa segunda divisão na primeira fase até agora foi contra a equipe do Patriotas, quando tivemos 12.559 torcedores que foram à Vila Capanema. Os outros públicos foram 13.830 contra a equipe do Grêmio Maringá, 15.239 torcedores contra a equipe da Laranja Mecânica e os dois maiores públicos que foram longe da Vila Capanema. Contra a equipe do Apucarana, a torcida paranista levou 23.715 pessoas para o Couto Pereira, onde a equipe mandou o seu jogo. E o seu maior público na segunda divisão do Campeonato Paranaense até agora foi contra a equipe do Nacional, jogo esse realizado na Liga Arena, na Arena da Baixada, na casa do Atlético Paranaense, quando tivemos 36.737 torcedores lotando a casa do rival. Outro ponto a se observar na segunda divisão do Campeonato Paranaense da torcida do Paraná é que ela teve um reencontro com o time após 2 anos sem poder apoiar o tricolor nas arquibancadas. O último jogo como mandante com torcida foi pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2022, quando o Paraná recebeu em casa a equipe do Pouso Alegre. Em 2023, o tricolor cumpriu punição em toda a divisão de acesso por conta da invasão de campo no rebaixamento do time no estadual e não jogou com a presença da sua torcida no estadual de 2023 na divisão de acesso, que o Paraná não conseguiu subir. Paraná, que foi rebaixado no estadual em 2022, em 2023 não conseguiu sequer chegar ao cruzamento, em 2024 se classificou e agora busca voltar à primeira divisão. Torcida dando um show na arquibancada, falta agora o time conseguir o acesso. Torcida gigante que merece demais voltar para a elite do futebol paranaense e voltar a figurar também nas divisões do Campeonato Brasileiro. Para comemorar esse feito de ter atingido 100 mil torcedores na primeira fase da divisão de acesso do Paranaense e também a sua classificação para o mata-mata da competição, o Paraná acabou abrindo os portões e a torcida ocupou o gramado da Vila Capanema após a goleada por 6-2 sobre o Grêmio Maringá para comemorar os dois feitos.
Agora a semifinal, agora vale acesso, e comenta aí embaixo se tem uma torcida no Brasil que está dando mais show que a do Paraná agora em 2024. Se gostou do vídeo, deixa o like, se puder, deixa um seja membro, deixa também um valeu demais e já segue também o nosso trabalho nas outras redes sociais. Também já marca aquele seu amigo paranista, já manda o vídeo para ele ver o show que a sua torcida está fazendo nas arquibancadas pela segunda divisão do Campeonato Paranaense 2024. Um abraço e até a próxima!